Olá, seja muito bem-vindo, meu amigo lojista, minha amiga lojista de materiais de construção. A nossa live aqui dos 11 pilares da gestão eficaz do varejo de materiais de construção. Estou aqui com o Luiz Azevedo para a gente dar sequência na nossa live que a gente iniciou lá no Instagram na semana passada e aqui a gente vem concluir toda a estrutura dos 11 pilares que dão sustentabilidade para a gestão eficaz do varejo de materiais de construção e vamos aqui direto ao ponto para que justamente a gente possa fazer com que esse conteúdo ajude na sua gestão do seu negócio, da sua loja de materiais de construção. Lembrando, inscreva-se no canal, mande esse vídeo para o seu colega, mande esse vídeo lá no grupo da rede, manda o grupo lá no grupo da Comac, para que você possa justamente estar compartilhando esse conhecimento com os seus colegas do varejo de materiais de construção. Luiz, muito bom dia, seja muito bem-vindo, vamos direto ao ponto. Gostaria que você se apresentasse rapidamente aqui para quem está chegando agora no nosso canal, para que justamente a gente faça o bom uso desse conteúdo dos 11 pilares da gestão do varejo de materiais de construção. Bom dia, Sidney. Para mim é uma alegria poder estar aqui participando mais uma vez aí, através, né, junto com os teus seguidores, né, junto com as pessoas que também nos seguem, né, e aqueles que estão pela primeira vez também nos assistindo. Dando continuidade, então, ao nosso encontro de quinta-feira, que foi solicitado por todos, né, para que a gente continuasse essa discussão sobre os 11 pilares da gestão eficaz. E aí, então, a gente quer fazer o link, né, da nossa reunião anterior e agradecer a todos que participaram e aos pedidos, né, que foram realizados para que a gente pudesse continuar essa entrega. E isso me deu muito mais responsabilidade, né, para nós dois, porque se o pessoal gostou do primeiro, né, e estão aguardando, né, essa segunda para a gente continuar, então é que a gente possa, iluminados aí, conseguir passar aí as melhores informações para que as nossas lojas evoluam o seu processo de gestão. Mas nós queremos hoje, então, continuar, já que podemos fazer um rápido link, né, sobre os 11 pilares, né? Então, a gente viu o pilar da gestão econômica, o pilar da gestão financeira, o pilar da gestão patrimonial, o pilar da gestão de mercado clientes, mercado concorrentes, e aí a gente viu, por último, na quinta-feira, o pilar de gestão de processos, né? A busca da excelência operacional. E eu fico imaginando todos nós querendo passar aquela experiência de compra, né, para o cliente, e com certeza, sem excelência operacional, fica complexo a gente conseguir passar isso. E o próximo pilar que nós temos aí no nosso livro que a gente escreveu é a questão do pilar da gestão e liderança, né? Como a gente vai capacitar nossos líderes. E aí, o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesta live, também faz parte do processo de capacitação e desenvolvimento dos nossos líderes, né? E aí, os nossos gestores. E aí, eu pergunto: como é que está? Como é que você está hoje dentro da sua organização? E quando eu falo de o pilar de gestores e liderança de lojas de varejo de materiais de construção, ele pega desde o proprietário, o gerente contratado, o supervisor contratado, aquele que está lá dentro da loja falando assim, puxa, eu vou me capacitar porque pode pintar uma oportunidade, é questão de 6 meses, um ano, eu vou chegar, eu quero ser um líder, eu quero ser um gestor. Mas aí eu pergunto, como a gente vai depois falar da nossa equipe, se tem que deixar claro para a nossa equipe o que ela tem que entregar, eu pergunto, está claro para você como gestor o que, que você tem que entregar na tua empresa? Qual que é a expectativa da sua loja? E aí, quando a gente fala de qual é a expectativa, o que é que eu tenho que entregar para a nossa empresa como resultado, né, a coisa começa a ficar mais séria. E aí, como é que eu, líder, eu vou ter claro aonde eu quero chegar? Se eu tiver claro onde eu quero chegar, eu consigo fazer o quê? Um mapa das minhas competências. Aonde que estão as minhas competências técnicas, onde é que estão as minhas competências comportamentais, e aí eu posso fazer o quê? O grande projeto que sou eu. Né? Qual é o desenvolvimento, qual é a capacitação, qual é a evolução que eu tenho que ter como líder para que eu possa entregar a expectativa da empresa. E eu quero falar assim, com muita tranquilidade, que a gente encontra muitas empresas onde as suas lideranças, o objetivo da empresa, muitas vezes está tudo desconectado.
Então, como é que a gente pode conectar isso? Se eu tenho que entregar 1 milhão de vendas, esse é um objetivo que eu tenho que liderar. Opa, então está claro, é 1 milhão de vendas. Mas como a gente falou que não basta apertar a buzina do volume de venda, temos que tocar o sino da margem bruta. Quanto de margem bruta eu tenho que entregar? Então, eu, líder, tenho que buscar todo esse processo de capacitação. E aí eu tenho algumas literaturas que a gente cita, né, no processo de gestão e liderança. Eu cito o Peter Drucker no livro do Gerente Eficaz, e para mim, este livro é obrigatório para todos os gestores, todos os líderes, têm que ter essa leitura. E o nosso querido Peter Drucker, ele fala lá no seu primeiro capítulo, ele fala assim, a eficácia pode ser aprendida, a eficácia pode ser desenvolvida, coisa que muita gente, de repente, não acredita nisso. Ah, não, o líder nasce pronto. Ah, vai saber quanto ele estudou, quanto que ele procurou aprender lá no dia a dia, exercitando, colocando em prática, dando certo, dando errado, quantos estudos. Ah, então a eficácia pode ser aprendida. Eu estou falando de alguém que hoje, a nível de mundo, é referência, né, nas suas citações. E aí ele fala no seu segundo capítulo, lá, assim, ele fala com muita tranquilidade, e não é só ele, Steph Covey, tem vários autores brasileiros também, gestão do tempo. Meu povo que está me assistindo agora, né, gestão do tempo. O líder que conseguir desenvolver suas competências em relação à gestão do tempo vai ser bem sucedido. Porque gestão do tempo é uma arte. E essa arte vai depender muito de organização, vai depender muito de planejamento, vai depender de uma série de coisas, porque no dia a dia, e eu falo para os meus lojistas, para os meus gestores que eu acompanho, eu falo assim, e aí, vai chegar amanhã cedo sem o planejamento mínimo do que você tem que fazer? Ou você no dia anterior já tem que falar assim, opa, amanhã tem uma, duas, três, tem três, cinco coisas que são importantes no processo. Se são importantes no processo, claro que daí assim, chego na empresa e não tenho nada definido. Aí começa o quê? Começa o corre-corre, porque os leõezinhos do dia a dia vai aparecer, né? E aí começa. Quando você vê 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia, tenho que almoçar e automaticamente eu falo assim, o que é que eu fiz? O que eu pensei sobre gestão estratégica da minha empresa? O que eu agreguei no meu dia a dia com a minha equipe? Né? Aonde foi o acompanhamento e companhia? Gente, é muito sério. Ó, agenda. Eu estou falando de coisas básicas, mas que falta. Pode ser eletrônica, pode ser papel, não tem problema. Mas tem que ter agenda, moçada, senão o negócio não anda. Show de bola. Ó, aí eu vejo reuniões mal elaboradas, Sidney do céu. Aí, assim, não tem pauta, chegam na reunião e daí começam a discutir, daí fica aquele negócio sem objetivo, né? E daí eu quero lembrar do Steph Covey. Steph Covey, lá no segundo hábito, que ele fala dos 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, ele fala assim, comece sempre com o objetivo em mente, tudo que você for fazer. Daí, quando eu olho para isso, eu pego e penso assim, sim, vamos fazer uma reunião, mas qual é o objetivo? Cadê os 2 tópicos, que é isso aqui, ó, que é foco? E daí tem um outro problema, que é questão que eu falo de gestão de tempo. Aí nós vamos para a reunião, daqui a pouco um desfoca, o outro trata não sei do que. Se não tiver alguém para liderar essa reunião, você foi. Porque daí a gente vai ficar, em vez de meia hora objetiva, vamos ficar 40, vamos ficar 2 horas e levantam da cadeira todo mundo estressado e não conseguiram decidir as coisas. Olhe quanta coisa boa. Meus caros gestores, nós temos que falar de gestão de tempo. E aí eu pergunto, quando eu passo os livros aí para o pessoal ler, né, nas mentorias que eu faço de desenvolvimento de gestores, eu trabalho 3 pilares. O que o autor está dizendo, o que serve para você como líder e o que você já tem que ter um olho lá na tua equipe, o que você vai agregar. Aí a coisa funciona. Aí eu vejo assim, ó, se eu pegar isso, não me interessa quanto você vai fazer. A gente tem que começar a avançar o nosso processo. E no livro a gente trata de alto desempenho, Cid. E alto desempenho é o quê? É melhoria contínua, é permanente essa melhoria.
Então, o nosso líder, ele tem N situações que ele tem que administrar, que ele tem que trabalhar no seu dia a dia. Então, Show, guarde show. bem. Se perguntem, meu caro líder, você está entregando? Ó, e esse é o terceiro capítulo do nosso Peter Drucker. Qual é a tua contribuição hoje para a empresa? Você está entregando a expectativa? Você está medindo, ó, planejar, organizar, comandar e controlar. Você está conseguindo medir o teu desempenho, porque medir o dos outros às vezes é muito mais simples, né? Mas e eu, proprietário de empresa, estou fazendo, né? Estou dando resultado, porque para mim não me interessa se eu estou numa época de mercado expansivo ou mediano ou enxuto, né? Que está enxugando. Se você tiver gestão, você vai administrar e vai ter resultado, maior ou menor, mas você vai ter. Então, gente, Bacana. nós precisamos, no ramo de varejo de materiais de construção, Sidney, avançar a nossa gestão. Show. Porque se nós tivermos gestores, eles vão multiplicar, né, as competências dentro da empresa. Legal, bacana. E é importante lembrar, hein, quem está caindo de paraquedas aqui na live do nosso YouTube, que a nossa contextualização do que a gente está falando, justamente desses 11 pilares, é justamente obra. O Luiz fala bastante de livro, obras, etc. e tal, mas está aqui a obra do próprio Luiz Azevedo que menciona esses 11 pilares da gestão eficaz do varejo de materiais de construção. Luiz, que interessante. Inclusive aqui eu vou deixar no link da descrição, tá? Para que a gente possa conhecer o livro. Caso você tenha interesse em adquirir o livro, vai estar o link na descrição justamente para você se aprofundar no conhecimento desses 11 pilares, que foi a metodologia desenvolvida aí pelo Luiz Azevedo para a questão da gestão eficaz do Matcom, que eu tive a grata satisfação de também contribuir com o livro, escrevendo um capítulo. Luiz, vamos lá, para que a gente tenha... O tempo é curto hoje aqui e a gente precisa otimizar. Qual é o próximo pilar? E justamente fala um pouquinho de como que ele se conecta em cima do nosso livro, da nossa obra que a gente tem desenvolvido aqui sobre a gestão do varejo de material de construção. Você também é importante explicar um pouquinho como é que o pessoal faz para essa metodologia ser aplicável no dia a dia da gestão do varejo de materiais de construção de cada um que está nos assistindo. Muito bem. Quando eu estou praticando aí o meu trabalho na área da consultoria ou na área da própria mentoria, que é extremamente prático, aplicado no dia a dia, eu pergunto para os meus mentis, né, os mentorantes, e falo assim, e aí? E aí eu quero citar aqui o Valdemir, que é uma pessoa que me surpreendeu nas mentorias, né? E o Valdemir, ele falava assim, que ele era um cara que não tinha muito conhecimento, né, assim, do dia a dia. Ele era um baita de um vendedor. Falou, mas como é que eu vou me desenvolver agora para ser líder de uma loja? E quando ele começou a estudar realmente, entender os pilares, ele dizia para mim assim, eu ficava maravilhado, né? Eu não falava nada para ele, mas ele dizia assim, cara, tudo que eu vou fazer, quando eu paro para pensar, está dentro de um pilar. Então, isso é uma coisa muito prática, né? Você segue o roteiro. Então, hoje, Sidney, com a tua ajuda, né? Com a ajuda do Gerry, com a ajuda do Evandro, né? Tivemos o apoio de Febramate, tivemos o apoio lá do Pacheco, também do Joel Schmidt, que escreveu um prefácio, você também escreveu outro prefácio, né? Com o apoio de várias pessoas, né? Eu quero falar aqui o Alexandre, que me ajudou em todo o processo de construção do livro, né? Quanta coisa legal a gente fez. E aí, gente, isso aqui, ó, tá aqui o dia a dia. A gente procurou criar um roteiro. Não vou dizer que é manual, né? Mas é um roteiro que você, isso aqui é para liderança, para gestor. Opa, eu tenho que me posicionar na minha gestão. Eu vou pegar cada pilar e falar assim, o que é que eu vou me posicionar dentro de cada pilar? E aí, isso aqui eu não posso deixar de acompanhar. Esta grande clareza é que eu procurei trazer. Como simplificar a compreensão da gestão com um passo a passo muito mais compreensível no dia a dia. Porque eu sei que muitas vezes nós temos, por exemplo, grande parte do nosso pessoal, que já falei na live anterior, que começou sem faculdade, começou porque vendia legal, né? Se identificou com o ramo, e eles não têm um conhecimento, né, na área de gestão. Por isso que eu falei, opa, precisamos documentar isso. E o senhor faz parte também desse projeto. Legal, show de bola. Mais uma vez, lembrando, o link na descrição para adquirir o livro Gestão de Varejo de Materiais de Construção, os 11 pilares para a gestão de alto desempenho. Luiz, qual que é o próximo pilar e como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia?
Está aqui o 8º pilar agora, gestão e desenvolvimento das forças produtivas. Pois é. Então, eu volto a... Eu estou usando também um pouco da expressão, né? Quando eu falo assim, ah, não, mas eu vou trabalhar em equipe. Eu poderia muito bem colocar aqui, a gestão de equipe. Mas quando a gente fala de gestão de equipe, está todo mundo assim, ah, pois é, gestão de equipe, certo. Olha o que está escrito, gestão de desenvolvimento das forças produtivas. Quem é que produz lá na loja do dia a dia? Eu sou o líder. Ah, eu falei agora há pouco que eu, líder, tenho que me capacitar. E eu tenho que me capacitar para mim poder fazer o quê? Trabalhar a minha força produtiva. E aí eu não consigo desconectar liderança e força produtiva. E aí, meus caros líderes, para mim tem uma coisa muito básica. Isso não é só na empresa, pode ser na família também. Para mim, a grande liderança é aquela que faz pelo exemplo, não é pelo discurso. Então, muitas vezes a gente quer cobrar do meu funcionário, e quando eu falo tem competências técnicas e competências comportamentais. E nem sempre a gente peca nas técnicas, muito mais nas comportamentais, quando eu falo de exemplo. Né? Então, tem muita regra, muita norma, né? Muito procedimento escrito, mas na hora de fazer, puxa vida, cadê o exemplo? E eu preciso movimentar quem? A minha força produtiva. Então, que a gente tenha coragem de assumir que nós somos espelho, sim, da nossa força produtiva. E, quiçá, a gente possa se expressar da seguinte forma: toda a equipe, toda a força produtiva tem a nossa cara de liderança. Então, isso é um processo que, quando vai mal sua equipe, né, o seu dia a dia, o desempenho do seu time, dá uma paradinha na frente do espelho e se pergunta como é que estamos fazendo o nosso processo de liderança da força produtiva. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante dentro dessa questão. Por que eu tratei de força produtiva? Porque nós estamos tratando de seres humanos, gente. Quando eu trato de seres humanos, todos nós temos os pontos fortes e temos os nossos pontos fracos. E quando a gente trata de pontos fortes e pontos fracos, você tem que ser inteligente na hora da liderança e da gestão para poder utilizar e fortalecer cada vez mais o uso e a exploração dos pontos fortes do teu time, da tua força produtiva, e procurar neutralizar esses pontos negativos, ou essas debilidades, ou esses pontos fracos que tem no seu dia a dia. E vamos lá. O que está acontecendo hoje em boa parte do nosso querido Brasil, e aqui no Paraná com muito mais ênfase? Nós estamos numa crise de pessoas, uma crise da força produtiva, e da qual a gente tem dificuldades seríssimas de encontrar pessoas hoje que tragam conhecimento e uma linha de atitude, de vontade, de querer realmente crescer no seu dia a dia. E aí não vamos entrar em conjunturas e companhia. Quando a gente pega e fala sobre isso, olha a importância de você, líder, primeiro estabelecer bem o perfil que você quer. Qual é o perfil técnico? E qual é o perfil comportamental? Se você não encontra o perfil técnico, você não pode abrir mão de buscar algo que se aproxima do teu perfil comportamental. Por quê? Porque é este que vai levar você internamente, e aí você vai ter que focar muito no desenvolvimento de quem você traz para a tua empresa, para que ele eleve as suas competências. E aí, se você traz pessoas que têm atitude, que têm entrega, que corre atrás, que se compromete, que tem vontade, vou pegar uma palavrinha bem simples, que tem vontade, porque ultimamente a gente encontra um percentual grande de pessoas que tá com crise de vontade. E o nosso ramo não é para qualquer um. O nosso ramo, ele exige. Né? O nosso ramo empresas familiares não é simplesmente, eu sou o atacante número 9 lá do meu time, do teu Grêmio, Sidney. Né? O que vai acontecer? Eu sou o centroavante, então eu só faço isso. Não. Já que eu falei de time, eu dou o exemplo do Keno, ali do Fluminense. Um cidadão que é centroavante, mas se precisa, ele está lá na frente da área ajudando os meios de campo a defender. É uma entrega gigantesca. Nós estamos precisando, nós estamos com crise de pessoas, né, que se entreguem. Claro que não vou generalizar,
mas tem um percentual realmente hoje considerável. E você, quando trouxer as pessoas para dentro da empresa, e agora eu vou chamar a atenção da liderança. Liderança, não coloquem as pessoas, contrata e fala assim, ó, vai aí vendo aí como é que o pessoal está fazendo, e aí você vai pegando, e a gente encontra por aí. Não é assim. Gaste o teu tempo. Ó. Tempo investido agora no treinamento e na capacitação, no curto prazo pode parecer perda de tempo, mas a médio e longo prazo você tem um grande ganho de produtividade dos teus funcionários. Outra coisa, temos que medir-se, temos que medir a produtividade do nosso time. Eu que tenho a parceria aqui com a nossa Elon, o nosso Elon Sistemas, por exemplo, ele traz qual é a produtividade do meu vendedor. Mas, né? Aí, Luiz, só deixa eu fazer um gancho para a gente conectar o próximo pilar, pilar de tecnologia. Tem empresa ainda que não consegue entender a lógica e a importância de um bom sistema, a lógica e a importância de um bom painel de indicadores. Então, por favor, desenrole isso aqui, porque isso aqui vai ajudar bastante gente. Esse Sidney, os dois próximos pilares, que é o 9º e o 10º, né, que fala de tecnologia e que fala de indicadores. Pessoal, já é lá no conceito de administração. Planejar, organizar, comandar e controlar. Quem não tem controle, quem não mede, não gerencia. E aí a gente olha, cadê o sistema para mostrar para nós quanto é que esse vendedor produziu? Ele tem meta. Essa meta tem que estar comparando o previsto e realizado. Mas não é só meta de venda, é a meta de venda, a meta de margem bruta, é o ticket médio, quantos tickets foram emitidos, quantos clientes foram atendidos, qual a média de venda por ticket, por cliente, quantos itens médios na sacola que foi colocado. Quando eu falo sacola, porque eu gosto muito do ramo de farmácia, né? Então eu falo assim, é mais um item na sacolinha? Sim, vamos mais um item. Então, é mais um item. Cadê a venda de adicional, né, no meu dia a dia? Se eu não tenho indicadores, como é que eu vou saber qual é o grupo ou qual é a seção que está vendendo mais? Quanto que está me dando o setor de tinta, de retorno, ou hidráulico, ou elétrico? Eu preciso ter essas noções, né? Senão eu não consigo medir. E aí, gente, vocês vão estar medindo, acompanhando, né, o desempenho de cada um de vocês. Quais são os indicadores que eu tenho, por exemplo, de entrega? Né? Eu tenho que olhar para isso, né? Então, todos esse processo de tecnologia, se vocês olharem hoje, quantos aplicativos vocês têm aí no dia a dia que estão à disposição, né? Então, além de software, né? Além dos aplicativos, você, Sidney, que veio e que escreveu sobre a tecnologia, eu gostaria que vou deixar você falar sobre isso. Que você que escreveu dentro do livro, você é o cara que fez todo o processo, mas não é só na venda. Aí tem a tecnologia da parte de marketing, de comunicação, e aí é contigo. Gostaria que você agora nos falasse. Eu queria chamar a atenção que a tecnologia justamente não é só o sistema de gestão, só indicadores, só BI, não. Tecnologia envolve tudo aquilo que justamente eu consigo otimizar, de alguma forma, a experiência do consumidor dentro da loja, otimizar a força produtiva da equipe, otimizar os meus vendedores, fazer com que eles produzam mais com a mesma estrutura. E hoje temos tecnologias. Então, vou dar um exemplo aí de tecnologia onde que a gente consegue trabalhar, inclusive está no livro, a gente escreveu sobre isso, tecnologias de experiência de compra para o nosso consumidor. Quantas vezes eu aqui desdobro e falo, se preocupe em fazer com que o seu cliente na loja tenha uma tomada de decisão rápida e fácil, porque muitas vezes, dada a complexidade de quantidade e variedade de produtos que você tem na loja, o cliente chega às vezes, pegando um exemplo aqui de piso, um revestimento, porcelanato, ele chega lá, Luiz, de manhã cedo, no sábado, para escolher um piso, e aí ele fica lá 2, 3 horas tomando o tempo do vendedor, que muitas vezes ele não consegue conduzir essa venda, e muitas vezes ele fica mais confuso ainda pela variedade que tem. E aí a gente fala em tecnologia para você fazer uma simulação do ambiente, fazer uma simulação onde ele consegue visualizar como é que vai ficar o ambiente dele. Então, assim, coisas simples que justamente fazem a diferença no dia a dia para agilizar a venda, agilizar, inclusive, dar mais habilidade para o vendedor ajudar o cliente a tomar a decisão de compra. E aqui eu posso falar também de rede social, que a grande maioria do varejo de materiais de construção ainda não usa
na sua totalidade as redes sociais da forma com que justamente consegue trazer venda, trazer cliente para a loja. Ainda pensa na rede social que é simplesmente fazer videozinho, postar lá de qualquer jeito, tá? A rede social hoje, se bem usada, se bem trabalhada, ela é a maneira mais rápida e mais barata de trazer cliente para a loja. Tem que ter toda uma técnica por trás, tem que ter uma profissionalização, tem que ter uma estrutura de pessoas que justamente entenda com profundidade. Desde tráfego pago, desde a estrutura de conteúdos, para que justamente a gente consiga otimizar e trazer cliente para a loja, tá? Eu não vou me aprofundar aqui, senão eu vou contar toda a história do livro, vou contar todo o conteúdo. Então eu vou deixar que o pessoal busque lá no livro, lá no capítulo de tecnologia, que a gente justamente desdobra várias tecnologias, sugere inclusive nomes para que você possa estar aplicando na sua loja de materiais de construção. Luiz, para a gente finalizar aqui, ó, eu tenho então o pilar 10, né, o 10º pilar, que é gestão de indicadores, e por fim, um dos mais importantes, que dá sustentabilidade a médio e longo prazo para uma loja de materiais de construção, que é o pilar de gestão, tomada de decisão, gestão do sistema de tomada de decisão. Como que a gente consegue de forma eficaz, colocar isso no dia a dia para que a gente possa ter resultado, lucratividade e rentabilidade no nosso negócio, varejo de materiais de construção? Bom, falar de indicadores, né, que é o nosso 10º pilar, cada empresa tem que estabelecer quais são os seus indicadores essenciais para o seu processo de tomada de decisões. Então, eu percebo que essa medida, né, você quantificar, isso te leva a ter o quê? Maior assertividade no seu processo de tomada de decisões. Então, eu fico imaginando assim, alguém está se perguntando, mas que indicadores? Parou para pensar que você pode começar lá em cima do pilar de gestão econômica. Quais são os indicadores que nós falamos lá na quinta-feira? Bom, nós falamos que começamos com o funil, que tem a venda, que tem o CMV, tudo indicador, que tem margem bruta, que tem tributação. Será que eu vou ser simples, é o melhor enquadramento? Será que é o presumido? Será que é o real? Aí você tem as despesas todas, que você tem um leque aí de despesas que tem que ser acompanhadas, e aí você tem o indicador principal desse pilar, lucratividade, resultado. Eu não falo de prejuízo, porque quem tem gestão não pode trabalhar com essa possibilidade. Nós temos que entregar resultado, lucratividade. Se eu for para o pilar da gestão financeira, qual é o índice hoje de inadimplência, de perda, né, que nós podemos assimilar dentro do nosso resultado? É 1,5%? É até 1%? Vamos falar até, porque é daí para baixo. É meio. Eu já tenho lojas que trabalham com meio já. Mas daí não é só isso. Qual é o tempo de atraso? Né? Então, também tem que olhar para isso. Você tem que ter um mapa de indicadores que mostre isso para você. Aí você vai olhar, além disso, né, como é que está hoje o teu fluxo de caixa, que para mim é um grande indicador, que você tem que ter isso. Qual é o norte? Qual é o comportamento? Seja ele 30, 60, 90, qual é o tempo que você consegue fazer essa projeção? Daí eu gosto, Luiz, mas eu ainda não tenho know-how e competência ainda para fazer. Eu quero dizer para você, comece a fazer as projeções, que você vai amadurecendo isso ao longo do tempo. Quando você fala assim, opa, na terceira, na quarta, agora tá confiável. Mas a gente tem que ter essa coragem de desenvolver esse know-how para ter isso, senão não tem. Aí, quando eu vou para o pilar da gestão do patrimonial, quantos indicadores tem ali dentro? Qual é o meu hoje? Um dos principais itens que a gente falava quinta-feira, os níveis de estoque. Quanto que é os teus níveis de estoque hoje, seja por grupo, seja por seção, por linha de produto, em relação ao teu CMV que você tem médio mensal? Aí, se você olhar para isso, qual é hoje o teu percentual de patrimônio imobilizado? Qual é a participação de capital de terceiro que você tem dentro da tua empresa hoje, que fomenta todo o teu projeto, teu índice de endividamento? Do teu resultado, da tua lucratividade, quanto que está comprometido hoje em parcelas, né? em endividamento? Qual que é hoje o teu principal indicador que nós temos em relação à rentabilidade? O patrimônio líquido, que é o capital investido dos sócios, quanto está sendo remunerado? Se eu tiver hoje 2%, eu vou demorar 50 meses para dobrar esse patrimônio. Fica fácil a conta. Né? 2 vezes 5, 10, é 100%.
Então, legal, 50 meses, 4 anos por ali, eu dobro o meu patrimônio. E aí cada um tem que avaliar, vale a pena? Vou colocar todo o meu empenho, meu dia a dia, né? É isso mesmo que eu quero? Será que, né? Então, às vezes a gente avalia assim, e se eu tiver 0,5% de rentabilidade, como é que está? Será que é muito pouco? Então, se você tem os números, você não tem como errar. Eu posso não estar chegando, mas que eu vou correr atrás, objetivo na cabeça, Steph Covey. Né? Aí eu sei que eu tenho que chegar lá, então eu vou pôr o pé na estrada. Vamos para frente. Aí eu vou para mercado, clientes e concorrentes, Ciro. Né? Como é que está hoje? Aí tem N indicadores. Você tem conversão de orçamento, né, que você trabalha ali dentro. Você pode acompanhar o crescimento da tua carteira. Se você, esse crescimento de carteira através dos teus cadastros de companhia, você pode trabalhar a curva ABC dos teus clientes, você pode ter um ranking de clientes e aí dentro você pode estabelecer ações diferenciadas. Olha os indicadores, quanta coisa está mostrando. Então, a gente tem N possibilidades nesse mundo, nesse universo do materiais de construção. Aí, se eu for para a concorrência, né, eu tenho que estar atento aos indicadores da concorrência. Então, lembra do Arte da Guerra, Sun Tzu. Conheça seu adversário e conheça você. Então, eu tenho que ter os indicadores. O concorrente está indo para onde? Vai fazer pesquisa de preço lá de vez em quando? Sim. Eu preciso? Qual é a estratégia que está utilizando? Eu tenho que ter número, tem que ter dados. E quando a gente fala de indicadores, as pessoas só pensam que às vezes é o quantitativo. Indicador número, não é só número. Às vezes tem o qualitativo, que é isso que eu estou falando. Opa, quais são as decisões que estão tomando? Né? Então, isso também a gente precisa medir. Importante. Aí eu vou agora para os processos. Gente, os processos é algo infinito. Né? Se a gente olhar só para a nossa entrega, você já mediu quanto de retrabalho acontece por erro de entrega que eu tenho que voltar lá no meu cliente com o caminhão e companhia e levar? Ou as vendas que eu faço que vendem volumes maiores sem muita análise e depois tem que ter devolução? Já parou para pensar só esses indicadores, detalhes que a gente pode estar melhorando? Então, já pensou? Então, olha que legal, olhou para a tua ruptura de estoque, quanto que isso está gerando, né, de problemas lá para a tua entrega, ou às vezes até a própria experiência do cliente. Gente, isto é indicador. Está indicando se eu estou no caminho certo ou não. E aí eu esqueci de falar, Sidney, que aqui tem um anexo aqui dentro, quando a gente fala de processos. Começa desde a compra e vai até o pós-venda, tem todo um passo a passo aqui de como eu fazer o quê? A gente chama de painéis de melhorias. Como é que eu posso sentar com a minha equipe, com o meu time e falar assim, e aí, o que temos que melhorar na compra? Chegou a mercadoria, o que temos que melhorar na hora da conferência? E agora foi para o faturamento. É todo um passo a passo que está aqui dentro para o pessoal poder ter como norte. Extremamente prático, né, Luiz? Extremamente prático a aplicabilidade do livro, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu não queria escrever alguma coisa fora da realidade. Aí, o que aconteceu agora? Continuando, além dos processos, a gente pode olhar para a questão você como líder, você tem que ter indicadores seus. Quando eu falei de expectativa, o que eu tenho que entregar como líder? Você tem que ter meta sua, objetivo aqui, seu. O que eu tenho que entregar? Tem que entregar todos os outros indicadores. Quer dizer, olha quanta coisa tem no dia a dia. Não é assim, eu sou líder, quem tem que entregar indicador é os outros. Não, quem tem que entregar é eu sou o responsável por todos os demais indicadores. Né? A gente não delega, a gente delega a tarefa. A responsabilidade continua sendo, né, da liderança maior. Então, vamos lá. Aí, se eu olhar para a questão da força produtiva, nós temos, já falei, N itens antes. Eu posso medir a produtividade do vendedor, eu posso medir a produtividade de todo o meu pessoal. Né? É só uma questão de você desenvolver os seus parâmetros. Já parou para pensar quanto você tem de turnover? Né? No dia a dia, o que é o turnover? A rotatividade de funcionários que a gente tem na empresa. Será que alguma coisa precisa ser mudada, né, na qualificação, na gestão? Será que a nossa política... Eu estou vendo, às vezes, está havendo um processo predatório que a gente prepara, e eu vejo muitos lojistas que estão sofrendo com isso, prepara, às vezes, as pessoas
vem ali hoje os bancos estão sendo muito cobiçados, vai lá e Bancos, pá, pega indústria. o meu principal, né, que eu peguei com carinho, com zelo, treinei, né, mas a gente tem que saber que Faz parte, como é que faz parte. como é que eu vou reter o talento, Ciro? Como é que eu vou reter quem me dá produtividade? Avalia quem me dá produtividade, quem me entrega resultado, e você tem que bancar ele à altura, senão não vai. Show. E aí é que nós precisamos ter essa clareza. E aí, eu quero pagar como todo mundo e você quer ter o top. Então, nem sempre quem paga como todo mundo vai ter o top no seu dia a Show, dia. show. Luiz, só para a gente finalizar aqui, já a gente falou que ia fazer em meia hora, já passou aí do tempo quase. É o 11º pilar para fechar aqui e a gente concluir. Pilar da gestão do sistema e tomar decisões. Falamos de indicadores e agora, poder para tomar decisão. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, encontro muita dificuldade com as empresas quando eu chego pela primeira vez. Quantas reuniões vocês fazem para decidir, para pensar a empresa, seja ela diariamente, semanal, quinzenal, mensal? E eu não vou dizer para você, não, Sidney, o povo não gosta de sentar para discutir as coisas. Né? E aí, assim, ó, a tendência é fazer o quê? Não, eu me incomodo menos. E como eu disse, meu amigo lojista, que foi meu cliente, que hoje tem a gerente dele, que está sendo minha cliente, o Moreto, e a Paula, que é a minha mentee, a gente faz a distância. Ele disse uma vez no planejamento estratégico, há muitos anos atrás: sozinho eu vou mais ligeiro, mas como meu time, eu vou mais longe. Eu nunca mais esqueci disso. Era um planejamento que eu fui lá em Cruz Machado, perto da União da Vitória. Está quase 500 quilômetros longe aqui de onde eu estou. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, que sabedoria. Olhe, se a gente quiser coisas a curto prazo, e não é só donos de empresa, não. Às vezes tem gestor que pega e fala assim, não estão sabendo fazer, eu vou lá e eu mesmo faço, resolvo. E a gente encontra. E aí, o que acontece? Falo, calma, respira. Será que não está na hora de você pegar e gastar um tempinho para treinar a pessoa que está contigo? Que daí agora eu vou mais lento, mas lá na frente você vai ganhar muito mais. Show de bola. Então, olhe, gente, é a sabedoria, viu? Tem que desenvolver essa sabedoria da tomada de decisão, tem que desenvolver essa sabedoria de relacionamento com pessoas, porque a gente precisa desenvolver essa arte, sim. Show, show. Se a gente desenvolver os potenciais que estão dentro da empresa para decidir, para sentar. E outra coisa, tem reuniões que a gente faz em pé mesmo, em 2 minutos. Sim. Não é reunião de 2 horas que eu chamo de reunião. É coisa rápida, é tomada de decisão. Ninguém fica esperando o meio-dia. E olha a tomada de decisão para os clientes, Cid. E aí a gente demora para voltar para... chega na mesa de alguém lá na loja, está lá uma resposta que ele tinha que dar. Comprador, por exemplo, tinha que decidir quando é que vem o produto para que eu possa fechar o orçamento lá com o meu cliente. E aí? E se o comprador não toma decisão rápida? O que acontece comigo? Corro o risco de perder o meu cliente. Gente, nós estamos numa época de muita velocidade. Então, cuidado, agenda. Não dá para deixar para amanhã o que a gente pode decidir hoje. Luiz, 11 pilares está aqui no livro. Quem quiser adquirir, tá numa condição especial, tá? A gente vai deixar o link aqui da Amazon, que está lá, né, hospedado a nossa